Olá, tô aqui para contar um pouquinho para você sobre a minha história, para que você me conheça um pouco melhor e também entenda qual é o meu propósito. Antes de eu começar a entrar na minha história em si, eu preciso trazer aqui para você algumas reflexões muito importantes, que farão toda a diferença quando eu chegar lá na minha história para que você entenda o contexto. Todos nós nascemos com uma promessa de vida e vida em abundância. E aí talvez você olhe para a sua vida hoje e você veja os resultados da sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções e a realidade que você enxerga hoje é diferente dessa promessa. Você não vê abundância na sua vida, ou pelo menos você vê algum problema em alguma área da sua vida que tira a sua paz, que não deixa você viver essa vida em abundância. E aí talvez você se pergunte, onde foi então que eu me perdi dessa promessa? Onde foi que eu me perdi? Qual o caminho que eu tomei que eu acabei saindo do rumo dessa promessa? Onde foi que começou a distorção na minha real identidade? E aí eu quero trazer aqui para você uma explicação. Por que real identidade? O que significa isso? Real, porque ela vem do rei. E identidade, o que é identidade? Identidade é quem verdadeiramente eu sou, quem realmente eu sou. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim como um arquiteto, ele projeta uma obra, ele faz o desenho ali de uma planta, ele desenvolve a planta de uma casa e ele passa aquele projeto para o engenheiro e o engenheiro acompanha a construção daquela casa, desde o início até o final. Da mesma forma, nós somos construídos. E aquele que projetou, né, e que criou, que construiu, que realizou a obra, é aquele que verdadeiramente nos conhece. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, essa casa ela vai sofrendo algumas alterações, ela vai se desgastando. E talvez ela precisa de algumas reformas, ela precisa de alguns reparos, né? E o que acontece? Ao invés da gente voltar para o dono da obra para que esses reparos sejam feitos, vamos supor que precisa de uma troca de um piso, o piso de repente está afundando e precisa ser trocado, precisa trocar a fiação dessa casa. E ao invés de nós irmos naquele que projetou essa casa, naquele que conhece verdadeiramente o alicerce, que conhece o projeto, nós começamos a ter interferências de outras pessoas que não conhecem o alicerce, não conhecem o projeto original. E isso talvez às vezes nos causa danos. E na nossa vida acontece da mesma forma. Quando nós nascemos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos uma obra perfeita das mãos dele. Só que com o passar do tempo, nós vamos sofrendo interferências de pessoas que não conhecem a obra original. Então, através das experiências que a gente vive, através de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, cada experiência, cada memória que a gente tem, positiva e negativa, boa e ruim, essas memórias elas vão nos dizer, vão nos ensinar sobre o valor que nós temos, se somos pessoas valorosas ou não, se somos capazes de realizar coisas boas, grandes coisas ou não, e se somos merecedores de viver algo bom ou não. E todas as crenças, todos esses aprendizados são gravados na nossa estrutura emocional. Eles servem como convicções, como bases, como mapas para a nossa mente, como lentes para os nossos olhos. E aí nós passamos a nos enxergar a partir do que a gente entendeu através dessas experiências. E todas essas experiências viram crenças, convicções. E toda crença, ela é autorrealizável. Assim como você pensa, você é. Da maneira como eu penso, assim eu sou. Por mais que eu possa falar o contrário, mas o que conta é aquilo que de fato eu penso e está gravado na minha estrutura emocional, através das experiências que eu vivi. E aí, o que acontece? As 3 maiores distorções que acontecem nas nossas crenças, elas nos dizem que nós não somos bom o bastante, nós não somos capazes de fazer e nós não merecemos tanta coisa.
E quando nós passamos a acreditar nisso, nós saímos do plano original que Deus escreveu para nós e passamos a acreditar nessas mentiras, passamos a assumir essa identidade mentirosa sobre nós. E a partir desse momento nós nos distanciamos do caminho original. E então, através dessas experiências que a gente vive, a gente passa a se sentir rejeitado e nós começamos a usar estratégias para que a gente volte a ser amado, a se sentir valorizado, a se sentir importante, a se sentir aceito, admirado pelas pessoas. Só que o maior problema dessas estratégias, né, que a base de todas essas estratégias se chama orgulho. E o problema de todas essas estratégias, de todo esse orgulho, é que ele danifica o nosso caráter. E a única maneira da gente conseguir consertar é voltando para o caminho original, de forma intencional, forte e constante. E aqui eu trago um pouco para você sobre a minha história, para que você entenda um pouco melhor na prática isso que eu estou tentando te explicar. Eu nasci, né, e sou a filha primogênita, a primeira filha, então teve toda aquela emoção da primeira filha. E 7 anos após o meu nascimento, né, quando eu fiz o meu aniversário ali de 7 anos, 20 dias depois a minha irmã nasceu. E a partir desse momento que a minha irmã nasceu, a minha vida começou a mudar. Depois de um tempo ali, né, que a minha irmã tinha nascido, a minha mãe já voltou a trabalhar e eu passei a ficar com a minha irmã, a cuidar da minha irmã, né, e ali da casa para os meus pais poderem trabalhar. E eu comecei a ter, né, através dessas experiências, eu comecei a ter uma concepção diferente sobre mim. Eu comecei a me sentir muito mais na posição de babá, de ajudante doméstica, do que de fato de filha, né? Eu comecei a sentir assim um distanciamento, né? Eu comecei a me sentir à parte da família. Eu vi o meu pai ali brincando com a minha irmã, se relacionando com ela. E eu comecei, né, a me sentir rejeitada. Eu passei a me sentir rejeitada, a me sentir deixada de lado. E aí, nesse momento, para me proteger desse sentimento de rejeição, eu fiz uma promessa para mim mesma, falando que eu não preciso do meu pai, eu posso me virar sozinha. E a partir desse momento, eu comecei a me distanciar do meu pai. E essa promessa, claro, essa atitude foi no emocional e no inconsciente. Eu tinha apenas 7 anos, eu não tinha ainda os filtros cognitivos, né, que pudessem me explicar o que de fato estava acontecendo naquele momento. E as nossas crenças, né, os nossos aprendizados que gravam de maneira mais forte as nossas crenças, eles acontecem do 0 aos 12 anos de idade. E ali eu fiz essa promessa, comecei a me distanciar, né, e eu tinha também ali a minha mãe, tinha o convívio também com a minha mãe. Minha mãe tinha uma versão, né? Eu quero deixar claro aqui que para contar da minha história, eu tenho que trazer um pouco da história dos meus pais, porque eles fazem parte da minha história. E quero deixar claro aqui para vocês que todos nós temos várias versões. Nós somos formados por várias versões. Existe uma versão da Carol, a melhor das melhores, e existe uma versão da Carol, a pior das piores versões. E assim é com todos nós. E aí, com os meus pais não era diferente, né? A minha mãe tinha o lado dela, né? Tinha a versão dela de uma mulher ousada, determinada, uma mulher forte, uma mulher protetora, conquistadora, desbravadora. Ela tinha essa versão dela, mas também em contrapartida, ela tinha uma outra versão, onde era uma mulher rígida, extremamente crítica, exigente e muito viciada ali em fazer, estava sempre fazendo alguma coisa, nunca parava de fazer. E porque ela aprendeu assim dos pais dela, né? Ela trouxe esse aprendizado da criação dela. E ela começou a passar isso para mim também. E eu passei a querer conquistar o amor dos meus pais através daquilo que eu fazia, né? Eu
comecei ali a vestir a capa de a filha perfeita, né? Eu queria parecer perfeita diante dos meus pais. Para quê? Para receber a atenção deles, para receber o elogio, para me sentir amada por eles, aceita por eles. Só que da maneira errada. Eu fazia as coisas certas, só que da maneira errada, com a intenção errada. Não porque realmente eu era aquilo, mas porque eu vestia uma capa ali e fazia aquilo que eu acreditava que eu deveria fazer para poder agradá-los, né? Então não era algo assim de coração, né? Era muito mais com intenção. E aí eu passei a fazer essas coisas e assim, até um certo ponto funcionava, porque algumas vezes, né, quando eu fazia tudo do jeitinho que a minha mãe queria, eu era elogiada, né? Eu recebia um elogio por aquilo que eu fazia e eu comecei a entender, a aprender cada vez mais que o meu valor não estava em quem eu era, mas estava naquilo que eu fazia. E aí, eu fazendo, né, sem parar para poder agradá-los, e quando eu não fazia, né, eu acreditava que o quê? Se eu não fizer, eu não vou ser amada. E aí, o comportamento também da minha mãe reforçou em mim também esse aprendizado. Por quê? Porque quando eu não fazia as coisas como ela esperava, aí eu recebia delas as palavras de acusação, as ameaças, né? Ela pegava e falava assim que ela se matava de trabalhar o dia todo para trazer comida para casa e a gente não dava valor para ela. Qualquer dia ela ia pegar as coisas dela, ia desaparecer, ia sumir e a gente não ia mais ver ela, né? Chegou a falar assim, maldita hora que eu inventei de ter filho. Então eu recebia essas palavras, né? E me sentia culpada, me sentia na obrigação de fazer ainda mais. E enquanto meu pai, né, uma pessoa calma, paciente, bem tranquilo, né, trabalhador também, mas, né, essa era um lado, uma versão dele. E na sua outra versão, uma pessoa fechada, né, que não demonstrava sentimento, né, muito ali fechado no mundinho dele, não interagia muito, não se posicionava também, né, no papel de pai, de dar limites, de dar orientação, né. Era sempre muito quieto, muito na dele, não tinha muita posição. E ali, assim, se deixava muito levar também, né, às vezes pelo comportamento da minha mãe. Por quê? Porque ele aprendeu também isso na infância dele. Veio das experiências que ele viveu na infância dele. Então, assim, porque, né, os pais e as mães, eles aprendem a ser pais e mães sendo filhos, né? Eles vivem o período como filhos, mas ali eles também já estão aprendendo como é um pai e como é uma mãe. Então, assim, existe uma repetição de padrão, né? E aí eu cresci nesses dois extremos, né? Onde o meu pai era, né, o amigo, sem limites, né? Sem muita interferência, e a minha mãe extremamente crítica, exigente, com todo o peso ali também, né? De educar, né? E cresci nesse ambiente bem, né, diferente, e eu procurava chamar atenção no meio disso tudo, procurava chamar atenção, procurava esconder os meus erros, esconder os meus problemas. Inclusive, quando eu passei por uma fase bem difícil na escola, que eu passei por bullying na escola, eu escondia deles, né, eu não falava nada para eles. E aí foi um momento que eu comecei a pedir ajuda para Deus, para que Ele me protegesse. Só que como eu acreditava que para eu ser amada, para eu conseguir alguma coisa, eu teria que fazer, eu comecei a fazer promessas para Deus, onde eu me autopunia para eu poder receber a proteção dele de volta. Por quê? Porque eu acreditava completamente que a minha força estava naquilo que eu fazia, né? Na força do meu próprio braço. Então, assim, a minha infância, né, resumindo, foi dessa maneira. E quais foram os frutos disso na minha fase adulta, na minha vida adulta? Eu cresci, né, e me tornei uma mulher com uma autoestima extremamente baixa,
né? Eu andava de cabeça baixa, eu andava curvada, eu não olhava nos olhos das pessoas, eu tinha muita dificuldade em manter contato visual com as pessoas. Eu entrava nos ambientes, eu me sentia assim, deslocada nos ambientes, eu não me sentia confortável, eu não me sentia à vontade, eu me sentia inferior dentro daquele ambiente e não tinha amigos, não fazia conexões com as pessoas, não conseguia, tinha uma dificuldade muito grande de me conectar com as pessoas, de estabelecer relacionamento com as pessoas, não conseguia, não confiava em ninguém também, né? E as pessoas que eu confiava também acabavam, né, se distanciando, até por conta da minha estrutura emocional, né? Porque nós também atraímos aquilo que acreditamos. Então, chegava um ponto que as pessoas iam saindo, né, da minha vida. E diante, né, de tudo isso, a minha vida também não andava, né, nada tinha continuidade, nada tinha progresso, nada tinha crescimento. Eu procrastinava em tudo aquilo que era relacionado à minha vida, tudo aquilo que faria bem para mim, eu me auto-sabotava, eu procrastinava, eu deixava tudo para depois, né, e acabava não concluindo nada. Na minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus não tinha um crescimento, o meu trabalho, né, a minha vida profissional também não tinha um crescimento, um desenvolvimento, eu não entendia o meu propósito, então trabalhava somente por dinheiro, era algo pesado, né, cansativo, e o relacionamento com as pessoas, também relacionamento amorosos, também não ia pra frente, porque eu já entrava nos relacionamentos com toda aquela bagagem de carência lá da infância, e aí eu entrava nos relacionamentos, dava o meu 100%, só que recebia qualquer coisa de volta, né? Aceitava qualquer coisa de volta, passava por cima dos meus valores, né? Dos meus princípios, para poder estar ali com a outra pessoa, agradar a outra pessoa, e aceitava qualquer coisa, porque eu achava que se eu não ficasse com aquela pessoa, nenhuma outra ia me querer, né? Então, assim, dentro dessa situação toda, chegou um ponto que eu, né, cansei, falei, não, Deus, eu cansei, eu tô desistindo porque eu acredito que não vai dar certo nenhum relacionamento com ninguém, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu vou desistir. E aí Deus me apresentou meu marido, né, e começou a mudar toda a minha vida. Depois também ele me fez entender que ele me amou primeiro, a ponto de enviar, de entregar o próprio filho dele, o único filho dele, o Senhor Jesus Cristo, para poder morrer no meu lugar, para pagar pelos meus pecados, porque eu não era a perfeita que eu achava, que eu acreditava que era, né? Aquela máscara de perfeição que eu carregava, mas que por dentro, no coração, não estava coerente, né, com aquilo que eu demonstrava por fora. E aí, para me libertar desses pecados e também para me salvar, para me colocar de volta no caminho da minha real identidade, do projeto original que ele tem para minha vida. E assim, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha capacidade, não é pela minha força, é pela graça e pelo amor dele, porque eu não mereço e nem posso pagar, por mais que eu faça coisas boas, por mais que eu tente fazer tudo certo, eu sou um ser humano imperfeito. Então, assim, ele me amou do mesmo jeito, da mesma forma, porque o amor dele não está condicionado àquilo que eu faço ou àquilo que eu não faço. O merecimento que ele me dá não está condicionado àquilo que eu faço ou àquilo que eu não faço, né? Ele tem uma capacidade de amar além da capacidade humana. E aí, só que existe um caminho, né? Um processo, uma jornada para esse resgate da identidade, né? E para essa restauração de caráter, né? Porque não tem outro nome. E ao longo desse processo, eu senti o desejo, a necessidade de perdoar o meu pai, né? E não estava conseguindo perdoar, até o momento que Deus falou comigo, olha, eu vou curar o seu coração.
E aí ele me conectou com o Paulo Vieira, depois, né, após isso, com a Camila Vieira também. E eu fiz uma aula do Paulo Vieira. Dentro dessa aula, eu já entendi toda a estrutura de rejeição que leva ao orgulho, toda a estrutura de orgulho. Me identifiquei muito. Depois disso, eu entrei no Método CIS, eu fiz o curso Método CIS, o treinamento, né, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Após aí dentro do Método CIS também, eu já comecei o processo de perdão aos meus pais. Eu consegui entender que dentro da estrutura espiritual, emocional e física que os meus pais tinham, eles me deram o melhor que eles podiam. E em algumas coisas eles erraram, mas eles erraram porque eles foram vítimas de outras vítimas. Eles repetiram padrões que eles aprenderam, né, como certo, como sendo o melhor dentro da criação deles. Assim como também os pais deles aprenderam com os avós e assim, né, vai andando, né? Vai voltando para trás para a história, né? E aí consegui entender isso, comecei a viver esse processo. Depois saí do Método CIS, fiz a formação em Coaching Integral Sistêmico pela Febracis também e fiz outros cursos também. Hoje sou franqueada Febracis, sou uma franqueada Febracis Select. E inicialmente, né, eu fiz formação em coaching para as minhas próprias demandas emocionais, né, para tratar as minhas próprias demandas emocionais. Só que ao longo do período, ao longo do meu processo, Deus foi me conectando com outras mulheres que tinham as mesmas questões que eu, né, a mesma estrutura emocional que eu. Por mais que a história delas fosse um pouco diferente, divergisse um pouquinho da minha, algumas coisas, algumas memórias, alguns momentos que elas viveram, a estrutura emocional é muito parecida. As disfunções, os comportamentos ruins, os resultados ruins, né, os problemas, os desafios na vida delas eram muito parecidos com os meus. E aí eu comecei a fazer o processo de coaching integral sistêmico com elas. E através das ferramentas, né, ao longo do processo, elas foram sendo transformadas, tiveram a vida delas transformadas. E assim, é uma grande alegria para mim, né, um grande privilégio, uma grande satisfação para mim ver que algo que na minha vida foi um motivo de ferida, hoje é um motivo de propósito. E hoje eu continuo, né, vivendo o meu processo de transformação, vivendo o meu processo de resgate da minha identidade, de viver de acordo com a minha real identidade, de ter comportamentos coerentes, crenças, pensamentos, sentimentos coerentes, a minha real identidade. E também continuo sendo usada por Deus como um instrumento nas mãos dele para que ele transforme e cure as emoções de outras mulheres. Então, assim, esse é o meu propósito, né? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para segurar na sua mão e para caminhar junto com você, porque enquanto você vive o seu processo de transformação, eu também vivo o meu processo de transformação. E assim, eu acredito que se esse vídeo chegou até você, não existe nada por acaso. Ele realmente estava endereçado para você, para chegar até você por algo muito maior. Então eu acredito nisso, acredito que nada é por acaso. E se você ouviu esse vídeo, se você se identificou com algo que eu falei aqui hoje, se você quer ajuda, se você quer conhecer melhor o meu trabalho, né, conhecer essa metodologia que tem me transformado, tem transformado milhares de mulheres dentro do Brasil, fora do Brasil, eu convido você a fazer uma sessão experimental comigo, de forma gratuita, para que você conheça um pouco melhor. Vai ser um prazer te ter comigo. Um abraço!